cliente chegou para a gente e fez assim, ó, você faz esse tipo de bordado? Esse bordado aqui, ó, isso aqui é uma arte que foi enviada para a gente em PDF, tá? E aí a pergunta foi, você faz esse bordado aqui? O que é que vocês acham que a gente respondeu? O que é que vocês acham que a gente respondeu? Claro que sim, a gente faz sim esse bordado. E aí veio uma próxima pergunta. Você me entrega 45 deles em 3 dias? E olha, esse bordado é um bordado chapado. O que é chapado? Ele é cheio, tá? Ele tem contorno, ele tem letras, ele tem vários detalhes, tem frase, ele tem vários detalhes, tem pesponto, tudo isso aqui é bordado. Então, primeiro a gente tinha que avaliar o quê? A gente precisava avaliar, deixa eu tirar aqui, a gente precisava avaliar se a gente tinha condições de fazer aquela arte em pontos para bordado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tinha que avaliar se a gente conseguiria cumprir com o prazo. Porque se a gente diz que atende um cliente e chega na data e a gente não entrega, o que é que vocês acham que vai acontecer? O que aconteceria com vocês se vocês fossem em algum local, pedir, comprar algo, encomendar algo e chegasse na data, o produto de vocês não tivesse pronto? Como vocês iriam se sentir? Vocês iriam se sentir bem? Vocês iriam entender ou vocês iriam ficar frustrados? Responde aqui para mim. Quem é que ficaria frustrado se na data combinada para entregar um produto que você encomendou, ele não estivesse pronto? Quem aqui estaria frustrado por não receber o que você encomendou? Olha aí. Olha o que a Roseli colocou aqui, ó. Perderia o cliente. Exatamente. E muita gente perde cliente exatamente por não cumprir prazos. Cumprir prazos é você dar a sua palavra e você gerar credibilidade pelo que você falou. Olha aqui o que a Luzinete colocou. Ficaria frustrada. Olha o que a Fran colocou. Eu procuraria outro profissional na próxima vez. Olha o que a Aparecida colocou. Não encomendava mais. Olha o que a Vânia falou. Eu me sentiria péssima. Olha o que a Manuele colocou. Descredibilidade. Exatamente. Tudo isso aqui, tudo isso, se a gente não avaliar todos esses detalhes, primeiro, se a gente consegue fazer a matriz, segundo, se a gente consegue cumprir com o prazo, a gente perde a nossa credibilidade. E imagine você perder a credibilidade para um cliente importante. Imagina, olha aqui o que a Adriana colocou, não indicaria. Então, um cliente importante, ele precisa ser bem atendido, ter seu prazo cumprido e que o que foi encomendado seja entregue com qualidade dentro do prazo. Então, a segunda pergunta foi essa. O cliente perguntou, você me entrega 45 dessas artes em 3 dias? E a nossa resposta, obviamente, foi sim, a gente entrega. E aí, para a gente entregar, o que foi que a gente primeiro fez? Que aí também é um outro problema que acontece, que é muito comum, hein? A gente fez uma amostra para que o cliente aprovasse. Viu aqui, ó? Esse aqui foi a arte que o cliente mandou. A gente precisava pegar essa arte e transformar ela em pontos para bordado. Ou seja, a gente precisava transformar esta arte numa matriz de bordado. Por quê? Porque uma máquina de bordar, ela não é uma impressora, ela não é uma copiadora, ela não vai fazer cópia, ela borda aquilo que você programa. Se você não programa, ela não tem o que fazer. E o grande diferencial para quem trabalha com bordado é poder atender qualquer tipo de cliente a qualquer hora com qualidade e agilidade. Anotem isso. Então, nós fizemos uma amostra. E essa amostra foi feita por quem? Vou adicionar aqui na tela. Olha aqui. Isso, olha aí. A Andriele acabou de chegar. Andriele, minha sócia, minha parceira e minha filha. Boa noite, pessoal.
Isso aí, a Andriele, ela foi e fez a amostra para o cliente aprovar, para ver se estava exatamente igual ao que ele havia enviado para a gente. E aí ele foi e aprovou. Uma vez que foi aprovado, que passo a gente teve que tomar em seguida? Afinal de contas, a gente tinha o quê? A gente tinha 3 dias para poder entregar essas 45 peças. E essas 45 peças a gente não poderia falhar, porque era um cliente em potencial e um cliente importante. Embora, sim, gente, todo cliente é importante, tá? Todo cliente, não importa se seja um cliente grande, se seja um cliente pequeno, se seja um cliente que vai fazer muitas peças com vocês, se seja um cliente que vai fazer uma única peça com vocês, não importa, cliente é cliente. Uma vez que o cliente seja bem atendido, ele volta, ele indica, ele traz mais peças para fazer com vocês. Então, anotem isso também, hein? Todo cliente é importante, não importa o potencial deles. Mas voltando aqui para a nossa situação, a gente fez essa amostra e depois que foi aprovada, a gente tinha que correr para poder colocar essa peça para ser bordada, porque o prazo era curto. E aí, o que foi que a gente começou a fazer? A gente começou a preparar a matriz para o nosso bastidor, que é outro detalhe, não é, André? Que Isso. muita gente peca na hora de pegar uma matriz. Por quê? Porque pega uma matriz e o tamanho da matriz não está adequado para o tamanho do bastidor. Não é isso, André? E o que é que acontece se a matriz ficar maior do que o bastidor? O que é que acontece? Se a matriz ficar maior do que o bastidor, primeiro que, dependendo de algumas máquinas, ela não vai deixar você bordar, tá? Para não correr o risco da agulha bater no bastidor, você quebrar não só a agulha, mas também uma peça importante da máquina. E aí ter que levar a máquina para algum técnico. Então, tem máquinas que não vão deixar você bordar, mas tem outras que ela consegue ler normalmente, mesmo não cabendo no seu bastidor. E aí, quando você iniciar o bordado, bateu no bastidor, quebrou a máquina. E aí o prejuízo vai ser muito maior. Exatamente. Aí imagine você danificar sua máquina, né? Quebra agulha, quebra drive, pode danificar a laçadeira, não é isso, André? Isso. Então, imagine você, por conta de uma falta de atenção, na hora de ver o tamanho da matriz, se está adequado ao tamanho do seu bastidor, você fica um mês com sua máquina parada. É um mês sem faturar. Porque quem tem máquina de bordar, tem máquina, é uma máquina de fazer dinheiro todo santo dia. Máquina de bordar é para você faturar todo santo dia. Então, a primeira coisa que... Aí, depois que a gente teve a aprovação do cliente, a gente foi preparar a matriz para o nosso bastidor. Então, o que foi que a gente fez? A gente trabalha com o programa Wilcom, tá? Existe no mercado vários programas para bordado. Vários, tá? Tem alguns muito conhecidos, como o PA Design, como o Embird. Inclusive, eu gostaria que vocês falassem aqui para mim. Escreve aqui para mim. Quem aqui trabalha com um programa de bordado? Quem aqui trabalha? Quem aqui usa PA Design, ou Embird, ou até o próprio Wilcom? Quem aqui já usa um desses programas? Escreve aqui no chat para mim. Só para eu ter ideia de quem é que já conhece um programa para matriz. Porque pode ser que aqui na live tem alguém que esteja buscando conhecimento sobre o mercado de bordado para poder começar a trabalhar com bordado. E olha aí, a Valéria com o PE10, que é o PE Design, a Miceia, PE Design, Fátima com o Wilcom, a Cristiane com a Embird, Adriana PE Design, Simone PE Design, Cristiane, o Wilcom, Atelier Kika, aprendendo a usar o PE Design,
Design. Existem vários programas para bordado. A maioria usa o PA Design, por quê? Porque o PA Design ele é um programa utilizado pela marca Brother. E a marca Brother é uma marca bem comum e conhecida para máquinas bordadeiras domésticas. Não é isso, André? Isso, máquinas caseiras que a gente chama. Isso, as máquinas caseiras Brother utiliza o PA Design. Então, é o que é mais comum. Mas meninas e meninos, tá? Para os meninos que estão aqui nessa live também, vocês precisam também pensar no futuro. Nossa, e se eu trocar de máquina? E se eu não tiver mais uma Brother e aparecer uma oportunidade para um outro modelo de máquina? Eu vou ter que aprender um outro programa? Sim, vai ter que aprender um outro programa. E aí, imagine você ter que aprender vários programas para poder usar nas suas máquinas, como é o nosso caso. No nosso caso, nós temos várias máquinas de bordar. E máquinas de bordar, tanto semi-industrial como máquina industrial. Imagine se para cada máquina que a gente tem, a gente tivesse que usar um programa específico. Ia ser ziringuidum, né? Ia dar um tilt. Ia chegar aquele momento de correria que a gente ia fazer o programa, uma matriz no programa, e ia colocar numa máquina que não lê aquele programa. Então, não ia dar certo. Por esse motivo que a gente usa aqui, tá? O programa Wilcom, tá? Então, aqui no Wilcom, o que foi que a gente fez? A gente viu quantas dessas matrizes a gente conseguiria colocar no nosso bastidor para que a gente pudesse bordar e ter a velocidade para poder entregar dentro do prazo com qualidade, certo? Mas aí vocês podem falar assim, nossa, mas o meu bastidor não é tão grande que comportasse tantas artes, né? Tanta programação em um só bastidor. Não tem problema, como a Andriele acabou de falar aqui, foi o que a Andriele disse. A Andriele falou que quando você faz uma matriz, você precisa colocar essa matriz adequada ao tamanho do seu bastidor para você não ter problemas de quebra da sua máquina. Então, se o seu bastidor é pequeno, você vai bordar dentro do que o seu bastidor tem capacidade de bordar, certo? Então, eu estou passando aqui para vocês o que é o nosso caso. Então, aqui a gente colocou a quantidade de matrizes dentro que o nosso bastidor comportava. E aí, com isso aqui, a gente começou a ter atenção com outros detalhes. E aí, Andriele, explica aqui o porquê dessa atenção. Obviamente, meninas, que a gente não vai entrar no detalhe, porque senão a gente vai sair daqui amanhã, hoje é sexta, né? E todo mundo merece um final de semana para poder descansar. A não ser que vocês queiram ficar aqui até 11, meia-noite com a gente, tá certo? A gente pega aqui um energético e a gente vai. Mas todo mundo merece descansar também, né? Afinal de contas, trabalhou a semana todinha, tem gente que ainda vai trabalhar amanhã, precisa também se resguardar para poder aguentar o trampo amanhã. Então, Andriele, fala aqui um pouquinho o porquê da importância de cada item desse aqui. São 5 itens para que esse bordado aqui, ele possa atender a expectativa e não só atender, mas também e até surpreender o nosso cliente, né? Então, Andriele, fala um pouquinho aqui. Primeiro é o contorno, né? Por que que a gente tem que se atentar a esse contorno? Porque é ele que vai dar a finalização ao nosso bordado. Se aqui eles são sutachos e a gente tem que recortar no final, então é o contorno que vai dar esse suporte para o sutacho, para a gente poder fazer o recorte da peça e ela não ficar desfiando, porque sutacho a gente faz com alguns tecidos. Então, para que ele não fique desfiando, a gente tem que fazer a edição desse contorno para poder ele ficar adequado ao bordado e na hora de recortar, na hora que a gente recortar, ele não fique desfiando fio de tecido nenhum e o acabamento fique impecável. O segundo é a compensação. Por que que a gente edita essa compensação? Porque é na compensação que a gente vai dizer se a letra, por exemplo, aí o nome São João do Nordeste, se ela vai ficar com a espessura fina ou se ela vai ficar com a espessura mais grossinha. Espessuras
letras finas, dependendo do tecido que a gente vai bordar, ela não vai ficar legível, porque vai ficar muito fininho. Então, aí a gente vai ter que ir regulando essa compensação. O terceiro é o enchimento. Por que a gente também tem que se atentar ao enchimento? Se a gente não fizer essas edições do enchimento, vai ficar mostrando como se fosse falhas nos bordados da gente, porque vai ficar mostrando o tecido por baixo. E esse enchimento é justamente o que vai diminuir esses espaçamentos entre os pontos. Então, a gente tem que se atentar à edição do enchimento. O espaçamento. Existe, quando a gente cria palavras, por exemplo, nos programas de bordado, existe um espaçamento entre as letras. Dependendo da fonte que você for utilizar, as letras vão ficar uma muito juntinhas uma da outra, ou as letras vão ficar muito separadas. Então, a gente tem que fazer essa edição para que elas não fiquem muito juntinhas ou muito separadas, porque se for muito separada, vai ficar como se fosse uma falha aí de programação. E quando é muito junto, é falta de atenção na hora que está programando a matriz, porque quando for bordar, vai uma grudar na outra, tá? E a ordem das cores, isso é muito importante, porque é muito importante a gente se atentar na ordem das cores. Aí, vocês viram, eu copiei e colei várias vezes a mesma matriz, certo? Se eu não organizar essa ordem de cores, a máquina, ela ia ficar bordando as mesmas cores, só que em ordens separadas. Isso ia fazer com que a máquina levasse muito mais tempo para poder terminar essa matriz. Porque ela ia começar, por exemplo, marrom, aí depois azul, depois amarelo, branco. Aí vai para o segundo sutacho, aí marrom de novo. A máquina ia ficar doidinha, indo para um lado e para o outro, certo? E aí ia para o marrom, ia para o azul, depois voltava para o marrom de novo. Então, esse deslocamento que a máquina dá, ele leva tempo e faz com que a máquina demore mais tempo ainda para terminar o seu bordado. Então, por exemplo, se eu organizei os meus sutachos para bordar uma maior quantidade, então eu tenho também que organizar a ordem de cores, juntar o máximo de cor possível em um mesmo local. Por exemplo, se eu estou bordando, se tem marrom em todos os sutachos, então eu consigo juntar todos os objetos marrons para ele bordar tudo que é marrom primeiro, depois tudo que é amarelo. E aí, quando eu vou organizando, o trabalho que a máquina vai levar para concluir esse bordado vai ser muito menor do que se eu não organizasse essa ordem de cores. Então, qualquer matriz que vocês criarem, vocês têm que se atentar a essa ordem de cor para que a máquina ela não leve muito tempo bordando essa matriz de vocês, tá? E aí é isso que acontece muito. A gente vê muita gente tendo prejuízo, levando tempo demais para fazer um trabalho numa bordadeira, numa máquina de bordar, porque a matriz ela não está corretamente editada. E esses detalhes é o que faz com que o seu bordado tenha aquela aparência profissional, ao invés de ter uma aparência amadora. O que é a aparência amadora? É o contorno, é o enchimento que não foi prestado atenção, é ficar mostrando mais tecido, aquelas falhas no bordado, é o espaçamento, as letras ficarem muito juntinhas ou ficar muito espaçada. Tudo isso faz com que o seu bordado ele fique com uma aparência ou profissional ou amadora. Vai depender do conhecimento que você tem para você fazer edição das suas matrizes. Mesmo as matrizes de doação, porque tem muitas de vocês que estão em grupos, né, que recebem por participar de aulas, né, terminam ganhando kits de matrizes, vai lá, manda um e-mail, aí recebe um presentinho. Mas aí, essas matrizes, elas precisam ser adaptadas para a máquina de vocês. Seja pela extensão, seja pelo tamanho do bastidor, tudo isso precisa ser levado em consideração. E não apenas, comprei uma máquina de bordar, agora eu vou ganhar
ganhar dinheiro, porque a máquina de bordar é uma máquina de fazer dinheiro. Então agora ninguém me segura, porque agora eu vou para cima. E aí tem muita gente que quando começa a usar a máquina de bordar, fica com a máquina parada, porque não tem o conhecimento para esses detalhes. E foi por conta desses detalhes que a gente viu que muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que querem empreender trabalhando em casa, que querem empreender com o que ama, fazendo um trabalho que tem prazer, possam realmente faturar todos os meses com bordado. E aí a gente criou um método passo a passo para poder dar esse conhecimento mastigado para que não se tenha prejuízo. E aí eu quero mostrar aqui para vocês o resultado desse trabalho que a gente fez. Olhem só, eu vou compartilhar aqui com vocês o resultado. Muito rapidamente e foi entregue e logo estará fazendo o maior sucesso no São João do Nordeste. E eu vou passar de novo aqui para vocês porque realmente eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente conseguiu. A matriz na máquina. E aí mostra, né, que já bordou toda a parte marrom, depois a parte amarela e ele já estava na parte branca. Então, aquela organização de cores. E aí, aqui é o resultado final. O pedido foi entregue e olhe que aqui em Recife, nessa semana, deu um temporal que a cidade parou literalmente. A cidade ficou parada. Deixa eu colocar assim? Assim fica legal? Ou assim? Assim, né? Assim. Para todo mundo ver a gente tamanho real. A cidade aqui do Recife parou, acho que foi na quarta-feira, não foi, André? Foi quarta-feira. Foi. Quarta-feira, não tinha condições de ninguém transitar. Tudo parado. E a gente com prazo para entregar. Mas deu tudo certo e a gente conseguiu. O cliente satisfeito vai utilizar esses sutachos, vai entregar para um grupo VIP aí, numa maleta. Olha, vai ficar o resultado final quando for publicado, que a gente não pode publicar antes, né? Quando for publicado, aí eu compartilho com vocês. Vocês podem ver lá nas nossas redes sociais. Quem não segue a gente, ó, Instagram e Facebook, tá? Segue a gente porque a gente vai compartilhar isso. Viver de bordados. Aí aqui a Luzinete fez uma pergunta aqui, ó, bem interessante. Muito boa pergunta, Luzinete. Como você consegue recortar a matriz e não aparecer as pontinhas do tecido vermelho? Aham! Aqui a gente recorta ele bem no pezinho do contorno, agora tendo bastante cuidado para não cortar a linha. Aí realmente é a prática mesmo. A gente recorta no pezinho do contorno, tá? E se ainda ficar com algum fiozinho, vocês têm esqueci o nome agora. Isqueiro. Se não tiver isqueiro, acende uma vela ou fogão mesmo e passa bem rapidinho no fogo, que ele sai queimando só a pontinha dos fiozinhos. Então aí já é uma dica, viu? Preciosa. Então aí a gente recorta todo o sutacho no pezinho bem próximo ao contorno. E depois, se ficar ainda algum fiapo, a gente passa um isqueiro só para queimar a pontinha. Aí aqui a Fran fez a pergunta do milhão, tá, Fran? Essa aqui, olha, é a pergunta do milhão. E assim, ó, Fran, existem várias formas para se calcular o valor do bordado. A gente ensina isso para todas as nossas alunas. Inclusive, a gente compartilha com elas já uma planilha onde ela coloca as informações e já dá o resultado final.
final, com a margem que ela quer ter de lucro, já mostra o custo. A gente não vai conseguir mostrar aqui para vocês, por quê? Porque é uma planilha que a gente compartilha e ensina isso no detalhe, né, para todos os nossos alunos. Mas o que é importante, que eu posso passar aqui já para você, ó, é o seguinte: primeiro ponto, tá? Seus custos. Para você calcular, dar preço de qualquer coisa que seja você costureira, seja você artesã, o primeiro ponto é custo. Quais são os seus custos? E o que são os seus custos? Tudo aquilo que você precisou comprar para poder realizar aquele trabalho. Então, o primeiro ponto é esse: você saber tudo que você precisou comprar, pagar para poder realizar um trabalho. Então, você pega esses valores. Desses valores, você vai ver quanto que disso você vai usar para fazer o seu trabalho. E aí também tem o seu tempo. Quanto que vale o seu tempo? E o seu tempo é o quê? Quanto que você vai receber de salário? Quanto que você quer receber? Porque se você trabalha, você tem que ganhar dinheiro com isso. Então, quanto que é o seu salário? Isso também é muito importante. Então, somando tudo isso, e aí você começa a ter uma base para você saber quanto que você pode cobrar. Porque o primeiro ponto é você pagar o seu custo. Pagou o seu custo, o resto é lucro. Então, quanto que você quer ter de lucro? Você quer o dobro do seu custo? Você quer 10%, 20%, 30%, 100%, 200%? Aí você é quem vai dizer, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver qual outra pergunta que tem aqui. Aqui, ó, a Luzinete falando, Andriele. Eu tentei fazer isso, o meu ficou preto os fiapos. É porque tem que ser muito rápido. Muito rápido mesmo. E tem que deixar o mínimo de fiapo possível, tá? Então, deixa o mínimo possível e o fogo você tem que passar bem rapidinho. Não pode demorar, não. Porque se você demorar, ele vai queimar mesmo. Porque tecido é algodão, né? Então, se passar muito tempo, ele vai queimar. O que mais? Deixa eu ver quem mais aqui. Cadê aqui? A Luzinete também falou, ó, que o dela parece o tecido. Aí é questão de edição da matriz, tá? Se você editar corretamente, e na edição é isso aqui, ó. Você tem que estar atenta a isso aqui, ó. Compensação, enchimento. Isso aqui, todos esses 5 itens são muito importantes, mas se o seu tá mostrando o tecido, é porque, ó, você não tá fazendo essa parte aqui. É o enchimento. Correto, Andriele? Isso. Então, Daí o isso espaçamento aí. entre um ponto e outro vai ter um espaço grande que vai ficar mostrando o tecido. E aí, isso aí é questão de você saber fazer a edição, tá? Então, meninas, hoje, tá? O que é que a gente quis passar para vocês? Primeiro, se você está preparada, se você sabe fazer matriz, se você sabe editar matriz, você fica pronta para atender qualquer demanda do mercado. Qualquer pessoa que chegar com logomarca, qualquer pessoa que precisar de uma imagem infantil para bordar, qualquer emergência. E são nas emergências onde você começa a ganhar mais, porque isso termina sendo um diferencial competitivo. Porque enquanto muitas pessoas dizem que não podem atender por conta do prazo, por depender de programadores, você estará na frente. Então, deixa eu ver aqui. Esse é o primeiro ponto. Você estar preparada para poder atender todo e qualquer cliente. O segundo ponto, você cumprir com os prazos que você der para os seus clientes. O terceiro ponto, você ser produtiva para que você otimize o seu tempo, para que você possa ganhar produtividade. Com isso, você tem mais agilidade. E o quarto e o quinto ponto é qualidade. Se você tem qualidade, novos clientes vão chegando para você sem que você tenha chegado até eles por vias normais. Vias normais como é? Você fazendo divulgação. A indicação, o boca a boca, as pessoas falando do seu trabalho vai chegar a mais clientes que você até pode vir a se surpreender. Então, conhecimento nunca é demais. E a gente está sempre, o tempo
tempo todo aprendendo, porque tem sempre novas técnicas, os clientes estão cada vez mais exigentes, a tecnologia fez com que as coisas se tornassem muito mais velozes e isso faz com que a gente, para não ficar obsoleto, para não ficar atrasado, para não ficar no passado, a gente precise estar sempre se atualizando. Então, eu convido vocês aqui para estarem conosco novamente amanhã, segunda-feira, tá? Olha, segunda-feira vai começar a Jornada da Bordadeira Lucrativa. Segunda-feira, a primeira aula. Próxima semana serão 3 aulas. Na segunda, na quarta e na sexta. 3 aulas onde a gente vai entrar no detalhe para mostrar a vocês o que vocês podem fazer para faturar todos os meses com bordado e dominar os segredos das matrizes perfeitas. E olha, para dominar os segredos das matrizes perfeitas, quem não sabe fazer matriz aqui e que sofre para editar uma matriz, pode ter certeza que em menos de 30 dias, com o nosso método, todas vocês conseguem fazer e ter esse domínio e ter a segurança. Então, eu convido todas vocês a partir de segunda-feira estarem presentes para participar da Jornada da Bordadeira Lucrativa. São 3 aulas, tá? E amanhã a gente vai fazer a última live do Esquenta para a Jornada da Bordadeira Lucrativa. Porque domingo a gente vai precisar descansar. Afinal de contas, na segunda-feira a gente já começa com um conteúdo denso e muito mais detalhes para vocês. Então, espero encontrar todas vocês aqui amanhã para a última live do aquecimento da jornada, porque a partir de segunda-feira já começa a jornada para valer. E para quem está aqui, tem um segundo presente, hein? Tem um segundo presente. Então, vocês vão, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para onde vocês vão. Bordadeira Lucrativa. Aqui. Vocês vão mandar um e-mail para angelia@bordadeiralucrativa.com.br e vão falar: quero meu presente 2. E aí, quem mandar o e-mail com essa mensagem, quero meu presente 2, vai receber a segunda surpresa. O segundo presente é surpresa, tá bom? Isso aí, Cristiane mandou 1, agora tem o 2, tá? Tem o 2. E aí, vai receber. E vocês vão receber durante o final de semana, hein? Não fica nessa ansiedade, ai, não recebi, ai, cadê? Aguarda aí a ansiedade que vai chegar, tá bom? Vai chegar. Então, minha gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui conosco hoje. Espero vocês aqui amanhã para a nossa última live de aquecimento. E amanhã o conteúdo, ó, se eu fosse vocês, eu não perderia, porque amanhã, como é o último é sempre muito especial. Um beijo. Não é aqui não, Irene. Tem que mandar um e-mail. Tem que mandar um e-mail aqui, tá? Ó, tem que mandar um e-mail, tá? E isso para quem está aqui na live, hein? Quem está na live. Esse e-mail tem que ser enviado até amanhã. Se deixar para enviar no domingo, perdeu, tá? É só até amanhã, às 8 horas da manhã. Os e-mails que chegarem após as 8 horas, já deu, hein? Não vai receber. Amanhã até às 8 horas. Então, espero todas vocês aqui. Espero receber os e-mails de vocês. E amanhã, às 8 horas da noite, estaremos aqui. O e-mail, 8 horas da manhã. Live, 8 horas da noite. Não confundam. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Opa, deixa eu colocar a Andriele aqui, gente. Agora, pronto. Pode se despedir agora. Tchau, pessoal. Até amanhã, 8 horas da noite. Isso. O e-mail para ganhar o segundo presente até 8 horas da manhã. Aparecida, nós somos de Recife, Pernambuco, a Veneza brasileira. Adriana, até o final de semana, Adriana, você vai receber o seu presente. Aguarda aí um pouquinho a ansiedade que vai chegar, tá? Deixa eu ver aqui quem mais. Isso aí. Ah, Luzinete mandou felicidades aqui, ó. Obrigada, viu? Eu fiz a live aqui no dia do meu aniversário, dia 25, foi meu aniversário. Quando terminou a live, eu corri para comemorar.
Não, quem já mandou o e-mail 1, que é o primeiro presente, não precisa mandar de novo. Agora, para receber o segundo presente, tem que mandar e escrever assim, ó, quero o meu presente 2. Quero o meu presente 2 para receber o segundo presente. E é até amanhã, às 8 horas da manhã. Aí depois das 8 horas, 8 e 1, perdeu o time e aí não vai mais receber, tá bom? Um beijo grande, espero todas vocês aqui amanhã às 8 horas da noite. Tchau, tchau! Tchau!